Hoje a gente já explicou um pouco sobre o conflito na Síria e algo que temos falado muito nos últimos meses é sobre os refugiados. O Brasil é o país que mais recebe sírios na América do Sul. E um desses a nossa equipe encontrou em um comércio de São Paulo. Ele era juiz na Síria e agora tenta reconstruir a vida. Você vai conhecer ele na reportagem especial de Leilane Garcia, que traz também um panorama da recepção do Brasil a esses refugiados e ainda a visão de um brasileiro que esteve no Iraque como um voluntário. O conflito na Síria começou em 2011, durante a Primavera Árabe. E para a ONU, o país vive o maior conflito humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. 240 mil sírios morreram e 4 milhões fugiram do país desde quando a guerra começou. 10 mil quilômetros separam a Síria do nosso país. E é aqui, em território brasileiro e distante de sua pátria, que mais de 2 mil sírios procuram refúgio. E a realidade de vida dessas pessoas é diferente. Elas não estão à procura de uma oportunidade para melhorar de vida, e sim buscando uma chance de salvar a sua vida. Dados da Comissão Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados apontam que na Europa, os países que mais recebem refugiados são Turquia, Líbano e Jordânia. Somando o número dos três países, já são 3,6 milhões. Já o Brasil concedeu refúgio para 2.097 sírios desde o início do conflito, segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. Esse número é superior aos dos Estados Unidos e muitos países da Europa. As embaixadas do Brasil no Líbano, Jordânia e Turquia já forneceram quase 8 mil vistos autorizando viagens para o nosso país, que é o principal destino de refugiados na América do Sul. É um país que não se coloca em guerra por questão nenhuma. Ele prefere a diplomacia, prefere o diálogo dentro da comunidade e fora dela mesmo. Então isso se tornou um ponto facilitador do processo migratório no mundo. Os refugiados chegam aqui com o visto de turista, que tem validade de 3 meses. E logo após esse período, eles têm direito a CPF e carteira de trabalho. A boa vontade existe, o acolhimento existe. Porém, o Estado, até pela limitação econômica que possui, não só agora, mas sempre teve essa limitação, dificultou essa doação, essa representação de acolhimento por vias materiais. Então, aqueles que evidentemente têm algum laço, algum parentesco já localizado no Brasil, esse processo aconteceu de maneira muito natural, de maneira muito tranquila. Quanto àqueles que infelizmente não têm nenhum parentesco, nenhum laço de parentesco no Brasil, esse acolhimento tornou-se traumático. Em setembro, o governo brasileiro prorrogou por mais 2 anos a concessão de visto especial, por razões humanitárias, a pessoas afetadas pelo conflito armado na República Árabe Síria. Mas na hora de receber esses refugiados, é preciso ter uma estrutura adequada, o que pode ser um processo lento e complexo, como afirma esta socióloga. Ele precisa ser preparado, tanto o estrangeiro que aqui está entrando, né, logo que ele é colocado ou num local para poder ir para os postos de trabalho, ou ele é recebido por uma ONG, seja lá qual for a forma, ele precisa ser preparado para entender o Brasil e o Brasil para entendê-lo. Então, é um processo muito lento e um processo muito complexo. A condição de refugiado é complexa e assustadora, tanto para quem cria residência nas proximidades da guerra, como para quem busca refúgio em outro país. O Alisson trabalhou como voluntário em Kurdistão, no norte do Iraque, considerado hoje o local mais seguro do país e que abriga nos campos de refugiados cerca de 1,5 milhão de pessoas. E através de sua experiência, conseguiu perceber as diferenças entre quem fica e quem parte. Aqui no Brasil, os refugiados eles precisam de desenvolvimento. Eles precisam se estabelecer e eles precisam se sentir suficientes e autossuficientes e produzir. São pessoas que têm essa capacidade, então eles têm uma perspectiva de ajuda. Qual a perspectiva de ajuda? Eu vou pegar você pela mão, eu vou te auxiliar até você conseguir andar. Diferente do refugiado que está num campo no Iraque, por exemplo, que ele saiu porque ele tinha que salvar a vida dele de alguma forma.
porque era ou correr ou ser morto a tiro, ou fugir e se esconder, ou então ser fuzilado como qualquer outro. Esse ele precisa da ajuda básica de sobrevivência, esse ele precisa da ajuda básica de dizer, ó, você vai ter um dia a mais de vida. Você vai ter um dia a mais de vida e a gente vai garantir para você um dia a mais de vida. Então, são perspectivas diferentes. Kamal foi um dos que conseguiram deixar a sua pátria e buscar socorro em outro país. Ele afirma que gostava de viver na Síria, mas a guerra destruiu todas as coisas boas. Síria é mesmo paraíso antes, mas tem guerra, muito problema. Guerra toma tudo. Graças a Deus, nossa vida não toma, muitas pessoas morreram na guerra. Há 10 meses veio para o Brasil com sua esposa e seus 5 filhos. Quando chegou aqui, não tinha muito dinheiro, não sabia falar português, não conhecia ninguém e não sabia para onde ir. Nós não sei uma letra, uma palavra português. Eu perguntava para pessoas, por favor, you speak English? Não, sou português. Eu não sei uma pessoa aqui. Onde vou, onde mora, que trabalho. Mas, graças a Deus, pessoas brasileiras muito bom. Na Síria, ele era juiz, tinha uma boa casa e boas condições financeiras. Mas a guerra e a vinda para o Brasil o forçaram a recomeçar. Aqui ele trabalha no comércio, vende esfirras árabes e está feliz por ter a chance de reconstruir sua vida e de sua família. Trabalho agora, eu tenho 5 filhos, família, tem legal, tem escola, tem comida, tem a vida. Eu preciso de trabalho, muito importante trabalho primeiro. Eu cozinhar na casa. Agora fez esfirra árabe, pizza, hummus, tabule, falafel, baba ganoush. Todo mundo, sejam bem-vindos, ahlan wa sahlan. A guerra o fez perder muitas coisas e para ele a Síria ficou somente na lembrança. Não tem pessoas para mim, minha família, tudo, eu não sei. Minha mãe morreu lá. Minha irmã, eu não sei onde agora. Eu não volto a nada. A vida tudo aqui no Brasil, eu e minha família, não volta a nada. Guerra acabar, guerra não acabar, não volta a nada. Eu gosto Brasil aqui muito. E não terra, eu não gosto terra, gosto brasileiros, pessoas. A política do Brasil de receber refugiados é positiva, mas além de conceder vistos e oferecer estrutura para receber os refugiados, é essencial compreender a igualdade do ser humano. Eu acho que a principal coisa é que qualquer ser humano tem que ser visto na sua essência. Só existe uma raça, a raça humana. Então, somos todos iguais. E essa igualdade tem que respeitar a diversidade cultural e as diferenças. Não visto a diferença enquanto algo estranho, algo que deve ser excluído, mas a diferença enquanto cultural, enquanto riqueza. Aí que é o ponto-chave para a gente ter um mundo mais justo daqui a uns anos. A gente discute isso aqui dentro do estúdio, claro. Suad, quando a gente vê histórias como a do sírio, que a nossa reportagem encontrou, o problema parece que se torna mais humano, mais próximo. E, claro, uma pergunta que a gente precisa fazer é: o Brasil está preparado, de fato, para receber essas pessoas, para auxiliar essas pessoas? Quando você pensa em termos de carinho, de recepção, sim, porque o povo brasileiro é maravilhoso. Ele recebe. Nós somos formatados por várias etnias, né? O povo brasileiro, ele tem várias nuances, várias cores, vários modelos, ele é lindo demais. Agora, por uma característica técnica, uma questão de políticas públicas, o Brasil tinha que pensar e analisar bem quem são essas pessoas que estão entrando no país. Elas têm uma formação diferenciada. Como o caso do nosso... Porque a educação na Síria é muito forte.
Eu fiz faculdade lá e eu sei disso, estou te dizendo. Se a pessoa não souber a matéria que mais deixa todo mundo é idioma árabe, só para você ter uma ideia de tão difícil que é. O sistema é diferenciado, não é por vestibular. Você tem uma análise do seu currículo de vida para poder saber que tipo de faculdade você vai cursar. Então, é este sistema russo. Então, é muito, muito, muito mais selecionado. Se o Brasil colocasse umas políticas públicas de aproveitamento dessas pessoas para o mercado de trabalho, para ajudar mesmo no crescimento do país, do Brasil, porque está faltando mão de obra. Mas quem são os que estão entrando aqui no Brasil? Você tem médicos, advogados, engenheiros, técnicos em informática, a maioria deles, que são pessoas que tinham dinheiro, deixaram tudo e foram embora. Agora, eles amam a Síria. A Síria realmente é uma paixão. Viver lá é uma delícia. Agora, com guerra não dá para voltar mais. Então, eles estão fazendo a vida deles aqui porque têm filhos, trouxeram a família. Falta política pública, porque você pegar uma família dessa e dar um Bolsa Família para ela, o perfil dessa família não é o mesmo perfil que aquele brasileiro que recebe Bolsa Família, que tem que ser forçado a deixar o filho na escola, porque senão ele não faz nenhuma força para o filho ir para a escola. Esses meninos não, eles já vieram de um nível muito melhor, sabe? Então, é muito diferente. É como o rapaz disse ali mesmo. Você tem esses refugiados, eles têm um outro nível, têm que ser tratados de uma outra maneira. Aquela senhora no final disse que somos todos iguais. Eu lamento, mas eu não penso dessa maneira. Eu acho que somos todos diferentes. Só que a gente tem que ter muito respeito por essa diferença, que essa diferença é que faz a diferença na vida da gente. É essa diferença que complementa o outro. É essa diferença que te mostra coisas novas. E é o respeito a isso tudo que faz com que você seja um pouco mais inteligente, tenha um pouco mais de sentimento e entenda mais o ser humano, né? Agora, política pública falta.